E vou pegar para vocês aqui uma informação da mídia corporativa, gente. Olha só, todo mundo nos acompanhando, bacana aqui o público conosco na live. Vão dando mais likes aqui, mandem superchats, ainda estamos com poucos superchats. É muito importante aqui a contribuição de vocês para a gente seguir o nosso trabalho, fazendo essa leitura de notícias. Esse vídeo, gente, é para vocês mandarem no Zap e para todo mundo ficar muito bem informado. Infelizmente, a mídia hegemônica mantém o Bolsonaro blindado. A gente abordou isso na live da sexta-feira, que eu falei sobre a passada de pano que a revista Veja fez. Mas olha só o que está na home da Globo.com, gente. Lares em que ninguém tem emprego reúnem 38,7 milhões no país. Isso aqui é o Brasil do Bolsonaro, gente. Lares em que ninguém tem emprego reúnem 38,7 milhões de pessoas no Brasil. Não é o Diário do Centro do Mundo, não é o Brasil 247, é a Globo.com que está abordando, o jornal Globo, na verdade, que está abordando essa questão. Vamos ler a reportagem aqui. Mais de 38 milhões de brasileiros vivem em lares em que ninguém tem emprego, nem mesmo informal. O número representa 17,9% da população em 2021, segundo o maior patamar já registrado desde 2012. Reportagem de Cássia Almeida e Roberta de Souza, lá no jornal O Globo. E aí tem imagens aqui do drama dos brasileiros para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Mandem superchat, gente, é muito importante aqui para a gente manter a nossa live, para a gente se motivar, como o Bem-vindo Siqueira falou em seu vídeo, que é muito importante. No Brasil, 38,7 milhões de pessoas vivem em lares sem qualquer renda do trabalho, nem mesmo informal. Eles representavam 17,9% da população em 2021, o segundo maior patamar já registrado desde 2012. Só perde para 2020, quando o isolamento social, para evitar a propagação da pandemia, impediu que parte relevante dos trabalhadores, principalmente os informais, conseguisse trabalhar. Apesar da melhoria recente, nunca se trabalhou tão pouco assim. Isso significa que uma série de pessoas está vivendo exclusivamente de rendas assistenciais, estratégias precárias e previdência de baixa remuneração. A renda informal não retornou para as famílias no mesmo nível de antes, são menos recebedores, com renda menor e vínculos mais frágeis, afirma o sociólogo Rogério Barbosa, professor do IESP e UERJ, que fez o levantamento. Além dos ganhos com trabalho, as famílias podem receber aposentadorias, pensões, benefícios sociais, aluguéis, juros e dividendos. A maior parte tem remuneração do trabalho, que costuma corresponder a 75% da renda familiar, mas há 2% da população, cerca de 4 milhões de pessoas, que não recebem qualquer tipo de remuneração. Tem aqui os ganhos dentro dos lares. A parcela da população que vive em domicílio sem renda do trabalho cresceu muito em 2020 e em 2021 continua altíssimo o patamar. A situação por região é mais grave na região Nordeste, com 25,7%, Norte 14,1%, Sudeste tem mais que o Norte e o Sul, 16%, e Centro-Oeste 12%. Cruzamento feito pelo sociólogo Rogério Barbosa, do IESP, UERJ, em cima da Pesquisa Nacional por Domicílio, a PNAD atual. Esse percentual dobrou em relação a 2012, pois representa a maior parcela já registrada de brasileiros sem qualquer tipo de renda. O Brasil empobreceu. O Brasil ficou pobre. O Brasil ficou miserável com Bolsonaro na presidência da República, e não é o Pedro Zambarda que está falando isso, não é a Folha Democrata, não é o Carlito Neto, não é ninguém especificamente que está falando isso. O que está dizendo isso são os números. Os números mostram que a situação, meus amigos, é essa. Vamos continuar com a leitura aqui da notícia. É o caso de Rose Souza, de 47 anos, que está desempregada há 2 anos. Ela mora com seu filho Gilson, de 30 anos, em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Gilson já trabalhou como pizzaiolo e ajudante de pedreiro, mas está sem serviço há 2 meses. Eu também estou fazendo um serviço nessa live, gente, que é muito importante, que essas notícias, as grandes reportagens dos jornais, infelizmente, elas estão fechadas em paywall. É importante que vocês sustentem
qualquer tipo de mídia, gente. Então, se vocês puderem, assinem sim em jornais. Mas a gente precisa democratizar as informações, a gente precisa que mais pessoas leiam as notícias e que abordem tudo o que elas trazem. Ela só conta com a ajuda de R$ 100 que a filha lhe dá. Rose precisou parar de trabalhar vendendo pastéis e biscoitos no ponto de ônibus por conta de artrose, o que lhe causa muitas dores. Com R$ 100, Rose compra a comida. Com R$ 100 não dá para comprar quase nada. Eu vou levando como dá. Um dia tem arroz e feijão. No dia que não tem, eu compro arroz com farinha, conta a Rose, que trabalhou desde os 6 anos de idade no interior de São Paulo, colhendo café na lavoura. Atualmente ela está tentando se aposentar, mas antes precisa acertar as pendências de parcelas com o INSS. Isso daqui são os invisíveis do Auxílio Brasil. Ainda faltam 5 parcelas para o meu benefício ser liberado. Como nunca sobra dinheiro para pagar, eu ainda não consegui a aposentadoria. Ela tentou se inscrever no programa Auxílio Brasil, mas como o posto para cadastro estava muito cheio, Rose não conseguiu essa renda, sem geração de emprego. Ela também entra na estatística do desemprego de longa duração. No segundo trimestre desse ano, haviam 3 milhões de desempregados que procuravam vaga há 2 anos ou mais, o que corresponde a 29,6% dos desocupados, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. Muitas pessoas perderam um pouco o capital que tinham, coisas simples como uma barraca, um carrinho de pipoca para conseguir se manter ou pelo menos alugar. Durante a pandemia, sem fonte de recurso, tiveram que vender esse capital. Essas famílias estão vivendo uma situação muito difícil, afirma Naércio Menezes Filho, diretor do Centro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância do INSPER e professor pela USP. Ele lembra que está havendo uma transição no mercado de trabalho com as tarefas simples, rotineiras e manuais sendo feito por máquinas de inteligência artificial. Os empregos formais estão sendo criados para tarefas não repetitivas que existem capacidade de negociação e análise. São pessoas que não têm essas habilidades, não tiveram formação de ensino médio, não tiveram oportunidades, nasceram nos anos 70, 80, sem assistência social, educação, universidade, não conseguiram desenvolver as habilidades cognitivas. É a minha geração, aliás. Muitas pessoas perderam um pouco que tinham e, ao mesmo tempo, houve essa mudança no mercado. Vai ter um grupo que não vai retornar ao mercado de trabalho, vai se desengajar definitivamente, principalmente as pessoas mais velhas. Ele cita como exemplo de transformação do mercado de call center, no qual atendentes estão sendo substituídos por robôs, o que está afetando mais o emprego na região Nordeste. Lá, 25,7% da população vive em domicílios sem renda do trabalho. Entre os ocupados da região, 57,1% são informais. Há uma estratificação regional. O trabalho só tem aumentado no Sul e no Sudeste, no Nordeste está estagnado, a desigualdade regional aumentou. É a tendência oposta que se verificava nos anos 2000 até meados de 2010, como observa o sociólogo Pedro Ferreira de Souza, antes da recessão de 2015 e 2016. Houve uma recuperação em seguida, mas muito tímida e beneficiando a metade de cima da distribuição de renda. Está na contramão da tendência anterior, quando houve um ganho na renda de base, na base da pirâmide. Nos anos 2000 e 2010, a geração de emprego formal foi com salários próximos do mínimo, em setores que absorvem a mão de obra menos qualificada, como a construção civil e o comércio. Depois da recessão, essa geração de emprego na base parou. Para Naércio, é um grupo que vai depender de benefícios sociais, como Auxílio Brasil. Souza avalia que esse contingente deve passar a viver entre ocupações intermitentes, saindo e entrando na pobreza. A renda dos 20% mais pobres caiu muito e nunca mais se recuperou e nem voltou ao patamar que estava em 2012. Obrigado, Sandra Araújo, tá nos ajudando aqui. Estamos só com R$26, gente, 57 curtidas, o que é muito importante para a gente aumentar aqui o nosso engajamento. Ajudem a live Notícias da Manhã, gente, é muito importante. Temos uma meta de R$100, a gente nunca bateu essa meta desde o começo do canal. É muito importante que vocês se engajem e que vocês ajudem. A gente está dando uma reportagem de interesse público aqui, estamos falando do empobrecimento das famílias, estamos falando de uma dona de casa que tem o desafio de fazer uma compra de supermercado de R$100 que não dá para comprar quase nada. Isso aqui é serviço público, isso aqui é uma importância
tremenda para entender o Brasil do Bolsonaro, é para vocês falarem para os seus vizinhos, para os seus amigos, de tudo o que está acontecendo por aqui. Vamos voltar para a leitura da notícia, que é bastante importante e relevante, gente. É o caso da família de Patrícia Nunes, de 41 anos, que mora com o marido, Fábio Oliveira, e 3 filhos, Beatriz, de 16 anos, Daniel, de 18 anos e Bruno, de 21 anos, em Queimados, no estado do Rio. Eles vivem somente com Auxílio Brasil de R$ 600. Por causa da doença do filho mais velho, Patrícia teve que abandonar o trabalho. Ela ajudava a prima a fazer comida para vender quentinha em Santa Teresa, bairro do centro do Rio de Janeiro. Cozinhando com lenha. No início dos anos 2020, o marido de Patrícia sofreu um acidente na obra em que trabalhava informalmente com o pai. Não conseguiu outra ocupação desde que se recuperou. Esporadicamente aparece serviço de ajudante de pedreiro. Sem dinheiro para o gás, a família tem cozinhado com lenha. O auxílio não é suficiente para pagar as dívidas e colocar comida em casa para o mês todo. Ainda bem que aqui no bairro eu tenho alguns conhecidos que vendem comida a prazo, então eu consigo pegar e pagar só no outro mês. Quando o dinheiro do auxílio é liberado, eu pago as dívidas, mas já sou obrigado a fazer outras porque sempre falta algo. Conta a Patrícia, que teve a carteira assinada pela última vez em 2015. Naércio diz que o caminho é investir na infância, transferir mais recursos para famílias com crianças. Com a pandemia, aumentou o analfabetismo entre as crianças. Não adianta ficarmos correndo atrás do que deu errado, temos que investir nas crianças para que se desenvolvam. Na verdade, a gente tem que investir em todo mundo. Essa é a tese desse pesquisador aqui, que traz um estudo muito importante, publicado no jornal O Globo, e que está na capa, repito para vocês, não é do DCM, não é do 247, é na capa da Globo.com.